Meus irmãos, que alegria poder voltar aqui à igreja, né? Que me acolheu com tanto carinho durante 4 anos e ainda me acolhe, né? Ainda confia. É uma alegria muito grande poder estar aqui, meus irmãos, essa amada igreja, a igreja que eu tenho um grande carinho, né? Uma grande gratidão pelo amor que os irmãos dispensaram a nós durante esses 4 anos em que eu estive aqui e ainda quando me enviaram lá para Goiânia, né, para a igreja em Goiânia. E feliz também em trazer os irmãos de Goiânia e conhecerem a igreja mãe, né? Eu trago ainda a saudação de alguns irmãos que não puderam estar conosco. O irmão Lloyd queria muito estar aqui, mas os irmãos conhecem, a Zenilda também, né? Então, alguns outros irmãos que não puderam estar conosco essa manhã, razão de enfermidades, algumas circunstâncias, então eu trago saudações aos irmãos aqui em Bairro Novo. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Hoje eu quero falar um pouco com base nesse texto da palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 12. Os 2 primeiros versículos, meus irmãos, desse texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Romanos, capítulo de número 12. Uma imensa gratidão ao pastor Silas em confiar o púlpito desta amada igreja. Louvo a Deus pela vida do servo do Senhor, que tem sido um instrumento para o reino de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Assim, meus irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler. Agradecemos, ó Deus, pela alegria de poder compartilhar a tua verdade esta manhã com os nossos irmãos, com a igreja do Senhor. Que o teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, aquecer, ó Deus, a nossa vida por meio da tua palavra. Assim como aqueles discípulos foram aquecidos, tiveram seus corações aquecidos no caminho de Emaús, quando o Senhor falava a eles. Então, rogo, Senhor, Pai, que a tua palavra encontre espaço em nosso coração e cresça para a glória e louvor do teu nome. Amém, amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. O cristianismo, ele muda a vida das pessoas, mas não se trata apenas de uma mudança moral, é uma mudança que acontece no seu interior, uma transformação que acontece na alma, é uma renovação completa na vida da pessoa por meio do poder do Evangelho. C.S. Lewis afirmou certa vez que Deus se fez homem, se fez carne, habitou entre nós para transformar seres pecadores, homens que estavam destituídos da presença do Senhor, de filhos, transformar criaturas em filhos amados do nosso Deus, produzir homens que haviam sido afetados pelo pecado em novas criaturas, em homens que amam a Deus acima de todas as coisas. E o Evangelho tem poder de fazer essa transformação. O Evangelho tem poder de causar isso na vida das pessoas. Como o próprio apóstolo Paulo disse, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura, o velho homem já passou e eis que tudo se fez novo. Romanos 12 nos chama então a essa renovação, a essa dinâmica espiritual, a essa nova vida, a experimentar esse poder que nos alcançou, que nos transformou. É interessante que há pessoas que vivem, por exemplo, à luz do medo. Ela vive com medo de tudo, medo do futuro, medo do amanhã, medo das coisas que podem acontecer. Aqueles que vivem à luz da ansiedade ou de qualquer outro sentimento, ou de sentimentos que perturbam o coração. Esse texto aqui nos chama, meus irmãos, a viver debaixo das misericórdias do Senhor. A viver debaixo da graça de um Deus que é poderoso e nos chama a uma nova vida, a uma vida de transformação fundamentada no Evangelho. Portanto, eu queria desejar, nessa manhã, ver com os irmãos algumas verdades. Mantenha sua Bíblia aberta e veja o verso 1, que diz o seguinte:
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo, então, inicia esse texto fazendo um apelo àqueles irmãos. Um apelo urgente. Paulo diz, eu rogo a vocês. E essa palavra aqui está carregada, meus irmãos, de uma exortação urgente, de um chamado necessário e urgente para o seu povo. Paulo não está aqui, então, exercendo simplesmente uma mera autoridade, mas ele está exortando como irmão em Cristo a igreja de Deus a viverem debaixo de certa luz. E que luz é essa? Ele nos diz o texto, rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, eu rogo, portanto, eu peço a vocês, eu clamo a vocês, eu me dirijo a vocês, irmãos amados, irmãos queridos. E essa é uma exortação à família de Deus. Paulo diz, eu rogo a vocês, irmãos, eu peço a vocês, eu chamo vocês, eu exorto a vocês, que vocês vivam com base nas misericórdias de Deus. Ele quer que vivamos à luz das misericórdias do Senhor. Ele quer que vivamos à luz das misericórdias do nosso Deus. E é interessante porque esse texto aqui, ou esse início aqui, ele conecta a tudo que Paulo está desenvolvendo ou desenvolveu nos capítulos anteriores. Perceba o seguinte, rogo-vos, pois, essa expressão aqui pode ser portanto, portanto eu rogo a vocês, que vocês vivam pelas misericórdias de Deus. É uma conjunção conclusiva. O que Paulo está dizendo, está chamando é que a gente olhe para o que Deus fez por nós e que a gente viva então o presente com base nessa realidade. E o que foi que Deus fez por nós então? E o que foi que Deus realizou por nós então? E o que foi que Deus manifestou a nós então? Deus manifestou as suas misericórdias. Paulo está se dirigindo, então, a um povo escolhido, a irmãos que foram alcançados pela graça. Então, ele diz aqui, com essa expressão, ele inclui a todas as pessoas, judeus, gentios, a todos que estavam perto, mas também aqueles que estavam longe, aqueles que estavam em Jerusalém, mas aqueles que estavam em Olinda, em Pernambuco, em Goiânia, no Brasil. A graça do Senhor foi alcançando essas pessoas. Deus fala pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, então, a essa família reunida por Deus, que agora é transformada pelo poder do Evangelho. O que é que inclui, então, as misericórdias de Deus? Inclui a sua graça gratuita, bendita, que você não pagou por ela, mas você desfruta todos os dias, porque o preço um dia foi pago por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Inclui a justificação somente pela fé, que Deus agora nos torna justos, nos declara justos diante de si mesmo por meio de Cristo. Inclui a sua justiça revelada no nosso Senhor Jesus Cristo. Inclui a justificação e o acesso que nós temos agora diante de Deus por meio da sua graça. Inclui a esperança que temos no Evangelho, a vida eterna que Ele nos deu em Cristo Jesus, inclui a nossa união em Cristo diariamente. Não vivemos em Cristo apenas para o futuro, mas todos os dias. A graça de Deus é disponibilizada ao seu povo, é disponibilizada a você para você viver debaixo dessa graça. Inclui aqueles que são batizados no Senhor, são sepultados com Ele para uma nova vida. Inclui, portanto, que o pecado agora não tem mais poder sobre a nossa vida, que o pecado agora não destina, ou não dirige mais o nosso destino, não diz aonde a gente vai parar, porque o nosso Salvador venceu o pecado, Ele triunfou sobre a morte e sobre o pecado e nos garante a vida eterna. Nos declara ainda que somos livres do pecado, nós somos livres da condenação da lei. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Significa que o Espírito Santo habita em nossas vidas e nos dirige diariamente. Significa ainda que fomos vivificados pelo Espírito. E esse Espírito renova a nossa vida, a nossa mente, o nosso ser, e Ele habita em nós, nos fortalecendo dia após dia. Nos diz ainda que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nos diz ainda que se sofremos com Ele nesse mundo, não tem problema, com Ele reinaremos para sempre. É disso que Paulo está dizendo. É disso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Viver pelas misericórdias de Deus é saber que Deus é o nosso Pai, que nós temos acesso, que
nós podemos clamar, Abba, Pai, significa que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, significa que as misericórdias de Deus estão conosco e que todas as coisas, exatamente todas as coisas, contribuem para aqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Isso é viver diante ou pelas misericórdias de Deus. Inclui ainda sermos predestinados à imagem de Cristo, sermos chamados, glorificados no Senhor. Temos a Cristo como nosso Redentor, como nosso baluarte, como nosso refúgio em tempos de alegria e também em tempos de aflição. Viver debaixo das misericórdias de Deus significa, meus irmãos, que não há ninguém que pode intentar contra os eleitos de Deus, pois é Ele que nos justifica. Quem nos condenará? Viver debaixo dessas misericórdias é saber que nem a morte, nem o futuro, nem os principados, nem potestade, nada nessa vida irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Minha pergunta a você essa manhã é se você tem vivido com base nessa misericórdia. A minha pergunta essa manhã é se você tem vivido com base nessas verdades, nessas esperanças que o Evangelho, que essa esperança que o Evangelho nos dá. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos fundamentado em tudo isso que Deus conquistou para nós. Meus irmãos, quando você acorda pela manhã, alguns acordam meu dia, mas aqueles que acordam mais cedo, né? Tô brincando. Mas quando você acorda para, incluir todo mundo, né? Mas quando você acorda, será que você olha exatamente para a sua vida, para a realidade, para essa existência, com base nessa perspectiva, com base nessas verdades? O seu coração se enche de tristeza, de aflição, de angústia, porque Deus está lhe dando mais um dia para viver. Porque Deus está concedendo mais as suas misericórdias pela manhã. Porque Deus está lhe concedendo graça. Com que base você está vivendo? Com medo, com aflição, com ansiedade, com temor? Qual tem sido o seu fundamento? Hoje chegou o dia para você trocar esse óculos. E usar o óculos das misericórdias do Senhor. E olhar para frente fundamentado nessas verdades. De que é um Deus misericordioso que lhe ama e que não vai abandonar você, porque Ele alcançou sua vida. Mas veja ainda, meus irmãos, o que esse texto nos ensina é que quando nós olhamos exatamente dessa forma, fundamentado nas misericórdias de Deus, o nosso coração é movido, então, em uma resposta de obediência, em uma resposta motivada pelo amor, pela adoração e pela gratidão. No nosso coração não tem espaço para indiferença, para idolatria do nosso coração ou ingratidão da nossa alma. Mas a gente responde a Deus movido pelo amor, pela obediência e pela adoração a um Deus que é gracioso. É dessa forma que nós devemos olhar, meus irmãos. A chave para a vida cristã é manter sempre as misericórdias do Evangelho em nossa vista. É manter sempre a luz do Evangelho em nossa vista. Quando você olha, por exemplo, a história de Asaf, no Salmo de número 73, a Bíblia diz que Asaf, certo dia, acordou e disse: Deus é bom para Israel, Deus é muito bom para Israel. Quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram. E ele começa a dar uma volta, então, e ele começa a olhar a vinda do ímpio, e começa, então, a desejar a vinda do ímpio, e começa a dizer para o seu coração que se manter puro foi algo inútil. Mas ele chega no santuário de Deus. Mas ele chega no templo de Deus. Quando ele chega no santuário de Deus, a sua vista é ajustada. O seu olhar recebe uma nova perspectiva. Ele começa a dizer: atinei com o fim destas coisas quando eu entrei no santuário de Deus, ou até entrar no santuário de Deus. Sabe qual é, meus irmãos, o nosso maior problema nessa vida? Não são as dificuldades, não são as perdas, não são as lutas, não é a Covid, ou qualquer coisa que possa surgir nesse mundo. Essa não é a nossa maior problema, isso não é a nossa maior dificuldade. Nossa maior dificuldade é olhar a vida a partir da realidade de um Deus que é soberano, que me amou, que eu pertenço a Ele, que somos dEle, que tudo é dEle, que nada foge do controle dEle. Essa é a maior dificuldade.
Porque o coração da gente todos os dias nos chama para a autonomia, para olhar para si mesmo. Meus irmãos, nosso coração olhe para a vida a partir dessa realidade. De repente você está enfrentando lutas, seu coração travando guerras, batalhas, seja no seu coração, no seu trabalho, na sua família, onde quer que você esteja. Olhe com base na luz do Evangelho. Olhe na perspectiva da graça de Deus. Talvez a gente não entenda, às vezes, irmãos. Certas coisas acontecem na vida da gente que a gente não entende. Mas a gente não olha a partir do que a gente vê. A gente olha a partir da fé que Deus nos dá. A partir de um Deus que se revela. De uma graça que chega aos nossos corações. Talvez você precise mudar o seu olhar essa manhã. Talvez você precise ajustar o seu olhar nessa manhã. Mudar as lentes dos seus olhos. E olhar a vida a partir da misericórdia do Senhor. Segunda verdade, meus irmãos. Paulo então nos chama a entregar-se a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui está a segunda verdade. Entregar-se a Deus. O versículo continua: eu rogo a vocês para que vocês apresentem os corpos de vocês, ou apresente o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entregar-se a Deus. A viver nesse chamado que envolve uma entrega total e completa de nós mesmos para Deus. Essa é a consciência que nós devemos ter, meus irmãos. A quem nós pertencemos? Sem dúvida não é meu corpo, minhas regras. Sem dúvida é, eu sou de Deus e Ele é o meu Senhor. Eu pertenço a Ele e nada vai me tirar dele. Eu sou dele e Ele é meu. Entrega a um Deus gracioso. Significa render-nos a Deus e oferecer-nos a Deus. Veja, não apresentar a nossa vida como instrumento para o pecado, mas apresentar a nossa vida como um instrumento para Deus. Apresentar a nossa vida como alguém que ama o seu Senhor e que está disposto a viver segundo o que Ele nos manda fazer. Meus irmãos, esse sem dúvida é um grande dilema. Foi no Jardim do Éden. E é um dilema que se intensificou a partir da entrada do pecado no mundo. Que é o dilema de viver para nós mesmos ou viver para Deus. O casal recebeu a proposta no Éden dizendo assim: olha, você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. Para que viver debaixo das ordens de Deus se você pode ser como Ele? É o que o mundo diz hoje. Para que amar Deus? Viva a sua vida. Faça o que você quiser fazer. Viva da forma que você quiser viver. Deliberadamente. Para que servir a Deus? Viva todos os seus prazeres. Meus irmãos, isso é um grande engano. A melhor forma de viver é rendendo-se a Deus. A melhor vida é a vida em Deus. Não há outra forma. Pode até haver outra forma de viver, mas essa é inútil. É fútil. A melhor forma de viver é em Deus. Apresentem a vida de vocês. Apresentar de que forma, então? Paulo nos lista aqui alguns adjetivos. Ele diz, como sacrifício vivo. Ele inicia dizendo, apresentar a Deus precisa ser como uma oferta viva. Ou seja, ter a vida vivificada em Cristo. Ter a vida não mais conduzida pelo pecado, mas uma vida espiritualmente viva. Espiritualmente viva. É interessante isso aqui. Porque às vezes tem gente na igreja que é crente, né? Está lá na igreja, mas você não sabe se ele está vivo ainda, né? Você mexe assim, rapaz, acorda para Jesus, né? Desperta para Jesus, porque não sabe se ele ainda experimentar essa graça poderosa do Senhor que transforma, que traz alegria, que renova, que muda a nossa vida, que muda o nosso coração. Acorda para Jesus, meu irmão. Apresente sua vida como um sacrifício vivo, como alguém que foi vivificado pela graça, como alguém que serve um Deus grande.
Eu imagino que se você ganhasse, eu sei, os irmãos jogam aqui, amém por isso, né? Mas vai que você ganha na Mega da Virada aí. Não joga não, tô dando um exemplo, tá? Não se empolga não. Vai que você ganha na Mega da Virada, você vai chegar triste em casa, sim ou não? Vai não. Claro que não. E é um dinheiro que é perecível, que vai embora. Imagina você ter o Senhor como seu Senhor. O Deus que é o Deus sobre todas as coisas. Precisa ser vivo, irmãos. Precisa ser alegre. Precisa amar Jesus. Toda a força do nosso coração. Uma vida vivificada pelo Senhor. O texto nos fala ainda que é um sacrifício sagrado, é um sacrifício santo, é uma vida que busca honrar a Deus, é uma vida devotada a Deus, é uma vida consagrada a Deus, é uma vida dedicada a Deus, é uma vida que responde em adoração ao Deus que nos chamou, que responde em adoração ao Deus que nos alcançou. É uma vida ainda aceitável a Deus, veja, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso só é possível por meio de Cristo. E aqui eu me dirijo a você, que já é um crente em Jesus Cristo. Se você tem acesso a Deus, aproveite. Imagina se você ganhasse, então, um ano de supermercado, o maior supermercado aqui de Pernambuco, você ia aproveitar ou não? Todo dia você estava lá. Imagina, você tem R$1.000 todo dia de compras. Todo dia você estava lá fazendo feira, mesmo sem precisar, mas vou aqui. Vou distrair um pouquinho, vou ali usar o dinheiro. Nós temos acesso por meio de Cristo a Deus. Aproveite. Como é que a gente aproveita? É orando, é lendo a Bíblia, é consagrando o nosso coração a Ele, é consagrando a nossa vida a Ele. Às vezes a gente dispensa tanto tempo, meus irmãos, com coisas que são secundárias, com coisas que às vezes só entristecem o nosso coração, com lembranças que às vezes machucam a nossa alma, ou com sentimentos que a gente vai acumulando ali, cultivando no nosso coração, que só traz mágoa ao nosso ser. Irmão, aproveite seu tempo para consagrar sua vida a Deus. É assim que a gente vai ter uma igreja forte, irmão. É assim que a gente vai ter uma igreja viva. É assim que a gente vai ter uma igreja que vai influenciar essa cidade, esse estado, esse país. Uma igreja que se consagra diante de Deus, que ora a Deus, que ama a palavra de Deus, que se apresenta a Deus. O texto nos diz ainda que esse é o vosso culto racional, ou seja, se as misericórdias de Deus são tão grandes, irmãos, e Ele fez tanto por nós, a única resposta racional é se entregar a Deus em adoração dia após dia. Tudo começa aqui, com uma entrega sincera e verdadeira diante do Senhor. Meus irmãos, eu vou finalizar aqui que eu estou me empolgando, daqui a pouco dá meu dia. A gente, né? Vejam só, Paulo nos chama então, ainda, meus irmãos, no verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Veja, meus irmãos, se quisermos experimentar mais da graça de Deus, do poder de Deus em nossas vidas, de uma vida impactada a cada dia pela presença do Senhor, transformada pelo poder do Evangelho, é necessário que a gente não se molde a um pensamento mundano, a um pensamento secular. E essa é a exortação aqui, bíblica. Não se conformar com o mundo, não tomar forma do mundo, não pensar como o mundo, não seguir os passos do mundo, não seguir a era do presente século, mas ser alguém que é transformado dia após dia pela renovação da vossa mente. Essa expressão aqui é interessante. É interessante porque quando a Bíblia fala de mente e coração, ela está falando do homem interior, do seu interior. Ela está falando da sala de controle da vida da gente. Qualquer motivação, qualquer escolha, qualquer decisão, qualquer direcionamento, irmãos, acontece primeiro interiormente. E aí você age, você se move, você escolhe, você faz. O que o texto está dizendo aqui, o Evangelho, ele não começa pelo exterior. O Evangelho começa no interior. Porque há pessoas que mudam exteriormente, mas a mente é totalmente secularizada. Há pessoas que mudam externamente, mas o padrão de vida é totalmente secularizado. O padrão, o modelo, o estilo de vida é totalmente secularizado. Pensa como ímpio, vive como ímpio. A Bíblia nos chama para transformação interior, porque isso vai mudar
o nosso exterior. Alguém já ficou nervoso aqui e precisou ir ao banheiro várias vezes? Já aconteceu comigo. Você fica muito nervoso com alguma situação. Assim, o que foi que aconteceu interiormente? Houve uma mudança no seu interior que isso refletiu no seu exterior, na sua prática, no seu comportamento. É assim que o Evangelho faz. O Evangelho muda a nossa mente, muda o nosso coração. Isso vai tomando toda a nossa vida, de modo que a gente agora quer viver fundamentado nesse Evangelho, nessa vida nova que o Senhor nos dá. É disso que o texto está chamando. Eu quero finalizar então, meus irmãos. O seguinte aspecto, então, do texto. Veja como ele finaliza. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual a finalidade disso? Qual o propósito disso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você experimente. O resultado é conhecimento de Deus. O resultado é vida com Deus. O resultado é aproveitar a direção, a sabedoria, a graça de Deus para a nossa vida. Para que você experimente qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Tem gente vivendo à deriva, irmãos. Tem gente vivendo no aleatório. E sabe qual a razão disso? Porque às vezes não entendeu o que precisa acontecer antes. Não entendeu como ele deve viver à luz das misericórdias do Senhor. Não entendeu que ele deve se apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Não entendeu que ele deve experimentar essa vivificação, essa santidade, essa aceitação por Deus. Não entendeu que ele tem que rejeitar certas coisas, certos padrões que não refletem a palavra de Deus. Ele precisa dizer não ao mundo. Ele precisa transformar a mente. Quando isso acontece, ele sabe exatamente como viver. Porque ele experimenta no seu dia a dia a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, que coisa preciosa. Que coisa maravilhosa que esse texto nos ensina. C.S. Lewis disse ainda, o caminho cristão é diferente. Mais difícil e mais fácil. Mais difícil porque a gente precisa dizer não para nós mesmos. Abandonar certas coisas. Mas mais fácil porque é um Deus que conhece todas as coisas, a quem nós podemos entregar a nossa vida e que, portanto, o nosso coração experimenta a paz quando assim o faz. O Senhor Jesus Cristo disse, aliás, ele diz, continua, Cristo diz, dê-me tudo. Ou seja, entenda que o seu tempo, sua disposição, seus recursos, sua vida, tudo que você tem, pertence ao Senhor. Isso irá acontecer quando a sua vida, a sua própria vida, experimentar dia após dia a vontade do Senhor. É para isso que a Bíblia está nos chamando essa manhã. É para isso que a palavra do Senhor está nos convidando essa manhã. E se como igreja, irmãos, nós queremos ter o nosso coração aquecido, uma igreja vibrante na palavra do Senhor, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja transformada, uma igreja que vive numa contracultura com um mundo que dia após dia se afasta de Deus. Se quisermos isso, ouçamos o que a palavra do Senhor nos promete nessa manhã, ou nos chama nessa manhã. Mas a você que ainda não está em Cristo Jesus, perceba que todas essas coisas só são possíveis por meio de Cristo. Que todas essas coisas só são possíveis a você se você conhecer a Cristo. Não são só as suas alternativas de salvação. Não são seus caminhos de salvação. Ou você conhece a Cristo, ou nada disso você experimentará. Você viverá com medo do amanhã, porque você não sabe qual é o seu futuro. Você viverá sem esperança. Porque o que é que o mundo pode dar
a não ser pavor. Você viverá sem experimentar a presença de Deus, sem viver em comunhão com Deus. Porque sem Cristo, nada disso é possível. E é você que é um crente em Jesus. Meu irmão, aproveite isso. Desfrute disso. Porque se você não tem prazer nisso, saiba que no céu só será isso. Desfrutar da presença de Deus. Então experimente isso agora. Porque por Deus, por meio de Cristo, isso é possível. Não abra mão disso. E sem dúvida, o Senhor fará coisas extraordinárias. Em nome de Jesus.